Tem uma diferença entre moral e ética. Moral é o que é dentro da lei. Simples assim. Ética é o que é da nossa consciência. Eu testo a ética e os valores quando eu vejo como é que você trata o porteiro. E o que é a ética para você? Como é que Ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Será que fazer isso que eu tô fazendo é algo que eu poderia falar pra todo mundo? Entende? Se você tem vergonha de falar algo que você tá fazendo pros outros, provavelmente isso daí é errado. Princípios éticos. E ética é aquilo que você faz o bem sem esperar nada em troca. Eu não sei vocês, mas o tempo todo eu escuto as pessoas falando sobre ética, moral, como se fossem conceitos prontos e acabados, finalizados pela história. Mas e se, na verdade, eu te dissesse que não é bem assim? Esse incômodo, essa pergunta, essa questão de será que nós estamos delimitando da melhor forma possível, é o que nos leva a entrar no universo da filosofia e discutir com mais precisão os conceitos que organicamente todos nós utilizamos, mas apenas com o auxílio de um estudo aprofundado poderíamos definir que conceito é esse. É típico utilizar conceitos de profundidade filosófica sem o devido respeito ao instrumental da filosofia. Então, comecemos pelo mais óbvio. A filosofia moral lida com valores morais. E caso você não saiba o que é valor, veja o nosso primeiro vídeo sobre filosofia moral que está aqui no canal. Tá? Moral é uma palavra de raiz etimológica latina, mor ou mores, que significa costume, maneira de se comportar regulada pelo uso. O curioso é que normalmente chamamos filosofia moral de ética, são sinônimos. E ética é uma palavra de etimologia grega, ethos, que significa costume, maneira de se comportar regulada pelo uso. Ué, ambas têm o mesmo significado. Então, por que existem 2 palavras? Normalmente existe uma distinção atrelada ao histórico dessas palavras, pois se uma é latina e outra é grega, suas heranças culturais muito valem para a definição delas. Latim era a língua oficial do Império Romano. Este império possuía, dentre suas muitas peculiaridades, o interesse na precisão jurídica. Uma das características do latim é sua precisão linguística, e isso encontra certo suporte na maneira como ele era utilizado historicamente. Essa precisão jurídica envolvia uma análise de contexto. Já quando nós falamos do grego, a língua grega como língua franca do Império Romano, e isso se dava pela sua importância cultural que já vinha da Grécia Antiga, a filosofia grega em muito determinou a estrutura ocidental, a estrutura de pensamento, não somente na antiguidade, e em última análise são eles os primeiros a buscarem e registrarem seus critérios universais para suas zonas de interesses. Logo, dentre as heranças gregas, há o ímpeto pela descoberta de critérios universais. Daí vem a distinção comum que fazemos de moral ser um conjunto de regras que incidem sobre um grupo ou indivíduo, e ética ser um conjunto de reflexões sobre os princípios e noções que fundamentam a moral. Moral é local, ética universal. Moral, tendência latina de contextualização para análise, ética, tendência grega de universalização de princípios. Essa distinção em muito não será útil, mas quero que saiba que, assim, para falar de um estudo sério de ética ou filosofia moral, por vezes essa distinção não é válida. E por que não? Porque as definições de moral e ética são historicamente construídas e socialmente elaboradas. Culturas distintas determinarão seus códigos de conduta moral. Mas não é impossível compreender que, mesmo diante de uma variedade de códigos, há uma possibilidade de encontrar pontos em comum em diferentes povos e em diferentes épocas, e voilá, surgem os princípios éticos. Só que, em diferentes momentos da história da filosofia, tivemos critérios distintos para determinar o que seriam os princípios e o que seriam os costumes. Na verdade, é muito difícil encontrar um princípio que tenha dado certo como análise para toda e qualquer cultura. Existem evidências anedóticas, recursos retóricos para sustentar um ponto a respeito disso, mas filosoficamente falando, não houve um filósofo que tenha de fato sustentado princípios universalmente aceitáveis. Então, por quê estudar algo que parece ser tão relativo? O estudo da ética ou filosofia moral que nós iremos empreender é muito mais uma introdução sobre o assunto com um objetivo muito simples: criar consciência das nossas escolhas morais. Porque, por princípio, moral deve ser um conjunto de regras escolhidas livre e conscientemente. Ora, se você não tem consciência de qual conjunto de regras você participa e está inserido desde sua infância,
como poderá estar escolhendo livremente ou até mesmo conscientemente seguir ou rejeitar cada uma dessas correntes? Sem consciência não há livre escolha, há doutrinação. Portanto, há de se concordar que o estudo da moral deve ampliar a consciência da nossa liberdade e, consequentemente, nos tornar verdadeiramente responsáveis pelas nossas escolhas. A partir do momento que você se torna consciente, entramos em um paradoxo. Nem todo dever moral é escolha pessoal, porque existe um peso social em cada uma das nossas escolhas. A moral pressupõe uma liberdade, mas também pressupõe um dever. Só que esse dever, para a gente sair desse paradoxo, está condicionado ao seu ato de liberdade inicial. Por exemplo, digamos que você quer ser professor. Você tem 25 anos e sonha em ser professor. E escolhe seguir essa carreira. Logo, o que restará são todas as obrigações que um professor possui. O seu dever em ser professor foi adquirido a partir de um ato de liberdade. Você escolheu ser professor quando não havia ainda a obrigação de ser professor. Assim, mexer com a moral é mexer com as escolhas e as consequências de cada escolha. Então, o que faremos de agora em diante? As próximas aulas serão um exercício de responsabilidade, o que significa que você se tornará mais consciente e livre para assumir a autoria de seus atos e responder pelas consequências de suas escolhas. Mas podemos ir mais além. Você terá a capacidade de identificar e analisar diferentes relações éticas existentes. E é isso. Um fortíssimo abraço. Um aperto de mão caloroso, que você seja feliz